Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Exclusivo. A NTT abocanha 6,5 milhões de reais só com as GRUs, guias de recolhimento da União em janelas de pedidos de mercados rodoviários de ônibus e lista não vale mais nada. Nova relação deve ser publicada em 15 de junho, se não houver novas surpresas. Especialistas apontam insegurança jurídica. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A ANTT faturou vários ônibus cheios de dinheiro no processo de abertura da primeira janela para solicitação por parte das empresas para operar novos trechos em linhas rodoviárias interestaduais, pelo menos numa conta modesta, 6,5 milhões de reais. Isso só levando em conta os resultados que foram divulgados, mas agora estão suspensos. Isso dá entre 4 e 5 ônibus rodoviários novinhos, cheirando a tinta, zerinhos, dependendo do modelo. O valor se refere a GRUs, guias de recolhimento da União, de R$ 150 para cada pedido. As guias começaram a ser mandadas em 12 de março de 2026, com pagamento obrigatório em 5 dias úteis após o envio da notificação. A relação com os resultados foi divulgada em 24 de abril de 2026, mas as listas já não valem mais nada. Isso porque, como em primeira mão mostrou o Diário do Transporte, nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, a ANTT suspendeu os resultados, alegando a necessidade de refazer a relação já com base no atendimento de recursos administrativos apresentados pelas empresas em mercados que estavam sendo debatidos na Justiça subjúdice, ou seja, a ANTT divulgou os resultados da primeira janela antes de ela mesma fazer a relação destes recursos. A nova lista deve ser divulgada em 15 de junho de 2026, isso se não houver mais alguma surpresa até lá. O valor de R$ 150 por mercado, então, foi pago pela solicitação, independentemente de o pedido ter sido aceito ou não. Veja o resumo obtido pelo criador e editor-chefe do Diário do Transporte, Adam Bazzani. Mercados inabilitados e pagos: 422 mercados, R$ 150 cada mercado. Foi arrecadado deste nicho R$ 63.300. Mercados monopolistas: 4.781 mercados pagos, R$ 150 cada mercado. Total recolhido de R$ 717.150. Mercados desatendidos:
33.129 mercados pagos, R$ 150 cada mercado. Total recolhido de R$ 4.969.350 e mercados que foram para lance processo seletivo, 5.459 mercados pagos, R$ 150 cada mercado. Total recolhido de R$ 818.850. Total de mercados pagos, R$ 43.791, R$ 150 cada mercado. Total recolhido de R$ 6.568.650. No total, já foram extraídos R$ 609.750 referentes ao debate jurídico entre a ANTT e a Aviação Amarelinho sobre 4.065 mercados. A Amarelinho havia conseguido na justiça não pagar, mas depois a ANTT sustentou que a decisão perdeu o objeto. O Diário do Transporte conversou com as advogadas especializadas Liana Variani e Rita Januzzi, que apontaram para a insegurança jurídica gerada pela postura da ANTT. Dependendo dos novos resultados, planos e investimentos terão de ser revistos. É um momento que exige atenção e acompanhamento especializado de perto, mas desde já as empresas já devem desenhar novas atitudes e cenários que poderão vir a adotar, explica Liana. A ANTT divulgou resultados de uma janela bilionária, sem antes consolidar as regulações administrativas que ela própria havia deferido e agora suspende tudo, transferindo às transportadoras o custo de um erro que era de planejamento da agência, acredita Rita. Já a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, que representa as empresas que operam por aplicativos, disse que a atitude da ANTT expõe mais uma vez a fragilidade na governança da pauta de interesse público. O que são estes mercados? Cada mercado corresponde, simplificando a explicação, a um trecho dentro das linhas, que significa o ponto a ponto para embarque ou desembarque, desde que entre cidades de estados diferentes, para não competir com as linhas intermunicipais. Assim, uma única linha pode ter dezenas de mercados. Por exemplo, uma linha entre Santo André e Salvador, se a empresa é autorizada a, dentro desta mesma linha, vender passagens no sentido Bahia entre Santo André a Campos dos Goytacazes, 2. Santo André a Vitória e 3. Santo André a Teixeira de Freitas. Serão 4 mercados nesta linha. As 3 paradas, Campos dos Goytacazes, Vitória e Teixeira de Freitas, e mais o destino Salvador. Esta divisão ocorre para ampliar as opções dos passageiros e permitir que as empresas vendam passagens em assentos que forem ir desocupando no meio da viagem. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente.
E vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da ANTT, que no caso abocanha um valor de 6 milhões e meio de reais, isso com as GRUs somente, guias de recolhimento da União em janela de pedidos de mercados rodoviários de ônibus, e que a lista não vale mais nada. Segundo informações do portal Diário do Transporte, a ANTT ela faturou vários ônibus cheios de dinheiro. Isso no processo de abertura da primeira janela para solicitação por parte das empresas para operar novos trechos em linhas rodoviárias interestaduais, pelo menos numa conta modesta, 6 milhões e meio de reais. Isso só levando em conta os resultados que foram divulgados, mas agora estão suspensos. Isso dá entre 4 e 5 ônibus rodoviários novinhos, cheirando a tinta, zerinhos, dependendo do modelo. E este valor se refere às GRUs, que são guia de recolhimento da União, de R$ 150 para cada pedido, sendo que as guias começaram a ser mandadas em 12 de março de 2026, com pagamento obrigatório em 5 dias úteis após o envio da notificação, e sendo também que a relação com os resultados, que foi divulgada em 24 de abril de 2026, mas as listas já não valem mais nada. Eu vou começar destacando aqui com vocês, primeiramente, a lista de mercados, começando pelos inabilitados e pagos, que são 422 mercados, R$ 150 cada mercado, sendo que foi arrecadado o valor de R$ 63.300. Já os monopolistas, 4.781 mercados pagos, sendo que foram arrecadados o valor de R$ 717.150. Repetindo, um total recolhido de R$ 717.150. Mercados desatendidos, 33.129 mercados pagos. Total recolhido de R$ 4.969.350. E por fim, os mercados que foram para lance, processo seletivo, foi R$ 150 cada mercado, de 5.459, sendo que foi arrecadado o valor de R$ 818.850. E o total de mercados pagos foi 43.791, sendo que foi arrecadado um valor de R$ 6.568.650, sendo que este, no caso, deste total, já foram extraídos R$ 609.750. Isso referentes ao debate jurídico entre a agência e a empresa Viação Amarelinho sobre 4.065 mercados, sendo que a empresa havia conseguido na justiça não pagar, mas depois a ANTT sustentou que a decisão perdeu o objeto. Eu vou estar destacando aqui com vocês as falas das senhoras Liana Variani, Rita Januzzi e também da Amobitec, começando pela Liana Variani,
que é advogada especializada em direito empresarial, que diz o seguinte: dependendo dos novos resultados, planos e investimentos terão de ser revistos. É um momento que exige atenção e acompanhamento especializado de perto, mas desde já as empresas já devem desenhar novas atitudes e cenários que poderão vir a adotar. Já a senhorita Rita Januzzi diz exatamente o seguinte: a ANTT divulgou resultados de uma janela bilionária sem antes consolidar as regularizações administrativas que ela própria havia deferido e agora suspende tudo, transferindo às transportadoras o custo de um erro que era de planejamento da agência. E por fim, a Amobitec, que disse que a atitude da ANTT expõe mais uma vez a fragilidade na governança da pauta de interesse público. Pois bem, na minha humilde opinião, realmente a atitude da ANTT ela acaba expondo mais uma vez essa fragilidade. E nossa, não é só isso, pois atitudes ao longo do tempo da ANTT vem soando com vergonhosa e vexatória. Não é só questão dessa janela extraordinária, como também da ANTT juntamente com a Abrat, que tentaram impedir o modelo de inovação de entrar em nosso país. E agora, que no caso é muito grave, é ela entrar com esse processo de fato, que é a janela extraordinária, e simplesmente suspender no meio do processo. Isso acaba prejudicando muitas e muitas companhias, desde grandes, médias e pequenas, que no caso queriam muito operar as suas linhas interestaduais, mas pelo visto vai demorar e muito, pois isso vai acontecer de forma gradual, isso no mês de julho, que pode se estender a agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e por aí vai, aonde que as empresas vão começar, no caso, no qual mês que as empresas vão começar a operar as suas linhas interestaduais. Isso por decisões completamente erradas da ANTT, pois ao invés dela simplesmente retirar essas linhas que foram regularizadas de forma administrativa, ela decidiu manter. E quando decidiu manter, ela está sujeita a simplesmente acontecer isso que aconteceu, de suspender o processo no meio do caminho e, claro, isso prejudicando muitas companhias, desde das grandes até as médias e pequenas empresas que queriam, de fato, operar as suas linhas interestaduais. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.